Bom dia, boa tarde e boa noite. Independentemente do horário que você estiver assistindo, meu filho, seja muito bem-vindo ao primeiro e último episódio do Gladiators Cast. Hoje falaremos sobre o tema de gladiadores, os maiores guerreiros da Roma Antiga. Também falaremos sobre como eles viviam, desmistificaremos mitos e falaremos sobre curiosidades dos gladiadores. Então vem comigo e puxa a vinheta. Já mudando o ângulo aqui da nossa gravação, os anfitriões do podcast serão eu, Pierre Lima, Efraim Lucas e nosso convidado querido é Danilo, representando o professor Silvio Silva, que não pôde comparecer hoje para o podcast. Bom, uma pergunta interessante para se começar esse podcast seria: quem são os gladiadores e por que lutam? Pois bem, né? Porque a gente sempre imagina os gladiadores lutando com aquelas armaduras pesadas, cheias de enfeite, lutando com o coliseu lotado, com animais selvagens e tudo mais. Mas será que essa imagem é real ou é fake news? Bom, na verdade, a maioria dos gladiadores eram escravos, geralmente guerreiros capturados em batalhas. Aí sim, como a gente não se vê um trabalho doméstico, né, ou trabalhar na pedreira, em um lugar assim, plantação, por exemplo, o caso do também é muito forte, eles eram vendidos para combate nas arenas, né, para ser assim, de atração para o público. Mas assim, nem todos os gladiadores eram esses guerreiros assim, capturados em batalhas. Alguns eram ladrões, criminosos de todo tipo na verdade, e até devedores que conseguiram honrar seus compromissos, pagassem tudo, suas dívidas. Outros eram pessoas assim, que se iam voluntariamente para as arenas para combater em busca de glória e riqueza. Entendi. E sobre as armaduras e os elmos com penas e adornos, isso era verdade? Bom, alguns gladiadores usam só penas simples ou crinas de cavalo nos seus elmos mesmo, mas nada muito exagerado assim, igual a gente vê nos filmes. As armaduras com adereços e adornos, elas vieram da Roma na TV, assim, não existiam na realidade. Mas eles usavam armaduras completas, como peitoral, elmo e tudo mais, ou era só uma proteção básica? Em geral, os gladiadores não usavam armaduras pesadas, assim, nos cavaleiros medievais, né? Porque ia atrapalhar muito a velocidade deles e dificultar o combate. Eles usavam partes específicas, como manoplas assim, para as mãos, greves para o tornozelo e canela, é claro, os elmos, né? E peitorais, assim, só prendia a parte do torso aqui. E que tipo de armas eles usavam? Treinavam para usá-las? Bom, as armas elas variavam bastante. Lá tinha desde espadas, adagas, clavas, lanças, escudos, até mantas de couro. E sim, eles recebiam treinamento na escola de gladiadores, chamadas ludes, que eram comandadas por gladiadores que eram denominados lanistas. E eles tinham escolas? Sim, era um local de treinamento intenso e brutal. O objetivo era transformar os gladiadores em guerreiros formidáveis. Eles faziam exercícios de alongamento, de corpo de força bruta. Eles treinavam com diferentes armas para poder aplicar suas habilidades. E também faziam simulações de combate corpo a corpo, assim, né? Para aprender a agarrar, derrubar e imobilizar seus oponentes. Aparentemente a vida deles era muito puxada. Mas pelo menos eram bem tratados, né? Infelizmente, não era bem assim. O gladiador era duro e brutal, tanto dentro quanto fora da arena. Nossa, mas como assim? A alimentação deles era bem básica e pobre, com pouca variedade e quantidade, majoritariamente composta de grãos e vegetais, enquanto a carne era raramente consumida até porque eles eram escravos, né? Como isso era um negócio muito valioso para um escravo seu. Agora, os dormitórios eram pequenos e superlotados, sem muita higiene ou conforto. Apenas o rendimento médico que era de qualidade, né? Porque os gladiadores eram investimentos caros. Não seria inteligente deixar eles se moverem sem uma doença ou um ferimento. Mas enquanto ao salário, eles eram bem pagos? Bom, enquanto a remuneração dos gladiadores variava de acordo com sua fama e habilidade. Os mais famosos e vitoriosos, após alguns anos de combate, poderiam ganhar quantia considerável se conseguissem sacrifício suficiente, poderiam recuperar a própria liberdade. E ganhariam uma espada chamada Cutis, que simbolizaria sua liberdade. Eu ouvi dizer também que existiam gladiadores no Coliseu. Isso é verdade? Sim, é verdade.
as mulheres também poderiam ser gladiadoras, mas em menor número que os homens. Geralmente os partidos eram inusitados, para lutar contra outras mulheres ou contra homens de baixa estatura, normalmente. E quais são alguns dos mitos mais comuns sobre gladiadores? Existem muitos mitos sobre os gladiadores. Entre eles, tem a ideia de que eles lutavam até a morte em todas as batalhas. Na verdade, a maioria dos combates não eram mortais. Os gladiadores eram treinados para evitar feridas graves. Mas como assim eles não lutavam até a morte em todas as batalhas? Bom, imagine as lutas de gladiadores como um grande espetáculo, semelhante aos esportes modernos. O objetivo principal era entreter o público com combates emocionantes e habilidosos, não necessariamente brutais e sangrentos. Isso faz sentido. Afinal, se todos os combates terminassem em morte, logo não haveria mais gladiadores para lutar. Além de que se eles fossem pra cima com tudo, os combates acabariam muito rápido e seriam pouco emocionantes. Exatamente. Os gladiadores eram investimentos valiosos para os organizadores dos jogos. Treiná-los em lutas saudáveis era caro e sua morte significaria perder dinheiro. Além disso, a maioria dos combates era patrocinada por pessoas influentes da sociedade romana, que também tinham interesse na preservação dos gladiadores. E quanto ao combate com animais selvagens, eram frequentes ou aconteciam só algumas vezes? Essa é uma questão interessante. Os combates com animais selvagens faziam parte dos jogos romanos e eram sim frequentes, mas não era a principal atração. Mas como assim? Bom, imagine os jogos como um grande festival com diversas atrações. As lutas entre os gladiadores eram o prato principal, mas os combates com animais serviam como um complemento, uma entrada, para aumentar a emoção e o espetáculo. E qual era o papel dos animais nesses combates? A presença de animais perigosos como leões, tigres, úlceras na arena aumentava a adrenalina do público e proporcionava o contraste com as lutas entre os gladiadores. Os gladiadores, eles lutavam contra os animais sozinhos? Em alguns casos, sim, mas geralmente os combates com animais envolviam mais de um gladiador, e até mesmo equipe de gladiadores caçando ou lutando contra um grupo de animais no Coliseu. Falando em Coliseu, a gente sempre tem a impressão que todas as lutas de gladiadores aconteciam lá. Mas será que era mesmo assim? Bem colocado, essa é uma ideia bastante comum, mas na verdade nem todas as lutas de gladiadores aconteciam no Coliseu. Como assim? Haviam outros lugares em que os gladiadores lutavam? Sim, diversos outros anfiteatros espalhados pelo Império Romano também eram palco de gladiadores, mas é claro que o Coliseu era o principal porque ficava localizado na capital de Roma. Mas que bom que você resolveu enfatizar o Coliseu. Uma curiosidade muito interessante foi que uma vez resolveram realizar uma batalha naval no Coliseu. Sério? E como isso funcionava? Para tornar essa ideia possível, os engenheiros romanos desenvolveram um sistema complexo de canais e tubulações que permitia inundar a arena do Coliseu. Transformando ele em um lago artificial, mas eles encher a arena com a água, foram tragos primeiro os navios desmontados para que em seguida eles pudessem ser montados dentro da arena. Bem, em decorrência do horário e que já está ficando apertado, precisamos terminar nosso podcast, vai ficar por hoje o Gladiators Cast, mas nos vemos nos próximos episódios aí, acompanhar os outros grupos, as outras turmas, vai ter muito conteúdo legal. Para não perder isso, ative o sininho do canal e dê like no vídeo.